Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto, estamos encerrando mais uma semana de aula. Espero que todos vocês estejam bem, certo? E na aula passada nós estudamos, nós falamos um pouco sobre a vida do escritor José de Alencar, Nós lemos um pouco da sua biografia, Onde ele nasceu, as obras dele, sua poesia, sobre o Alencar romancista, que ele foi considerado pela crítica um dos melhores romancistas, certo? E nós também vimos as temáticas dos livros dele, Então as temáticas dele era dividida em romances urbanos ou de costumes, romances históricos, romances regionais, romances rurais e romances indianistas. E como eu falei para vocês, hoje nós iremos estudar o romantismo no Brasil, o panorama sócio-histórico, gente? Porque a gente, além de conhecer o livro, a gente precisa entender o autor e entender o contexto histórico onde ele estava inserido na época em que foi escrito, Porque envolve tudo isso. Então, o romantismo no Brasil, ele tem como marco inicial o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Foi publicado em 1836. Nessa época, o panorama cultural do Brasil passava por mudanças e o romantismo representa todo um projeto cultural e artístico desse contexto socioeconômico. Iniciado na Itália, na Alemanha e na Inglaterra, mas sendo-se realizado mais contundentemente na França, o romantismo se realizou através da poesia lírica e dos romances. A poesia romântica, repleta de metáforas, palavras estrangeiras, frases diretas e comparações, tinha como principais temas amores platônicos, fatos históricos nacionais, a morte e seus mistérios, Então a gente vê que essas eram as características, do romance, Era usado nos livros a poesia, as metáforas, palavras difíceis, frases, comparações. Então essa era uma das características usadas para escrever livros de romance. O exemplo disso são algumas obras românticas que se tornaram marcos desse movimento. Cantos e Inocência, do poeta inglês William Blake, Os Sofrimentos do Jovem Werther e Fausto, do alemão Goethe, Baladas líricas do inglês William, poesias de Lord Byron, Os Miseráveis de Victor Hugo e Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. A prosa romântica ela tem início com a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do autor alemão Goethe. Da Alemanha, a prosa romântica foi para a França, onde encontrou grande receptividade, principalmente porque esse novo modo de escrever refletia o espírito da burguesia que tinha recentemente deposto o absolutismo e buscava uma identidade cultural. Pode-se dizer assim que o romantismo é uma arte da burguesia, feita pela burguesia e para o deleite da burguesia. O principal veículo de circulação das obras românticas era o folhetim, também estabelecido na sociedade devido ao advento da imprensa. Esses folhetins eram mais ou menos o que as novelas são hoje. É importante ressaltar que um romance, no sentido literário, se refere a um gênero de literatura e não especificamente a uma história de amor. Um romance é uma narrativa em prosa que apresenta vários personagens e situações que interagem segundo a trama, o enredo. Então, gente, nós temos vários gêneros, de literatura. A gente tem o conto, a gente tem a fábula, E o romance é uma dessas obras, Ele é um desses gêneros literários. Então, as principais características dos romances românticos são, para dizer, que era um romance romântico, ele precisava ter as seguintes características: sentimentalismo exagerado ou um conflito amoroso que tende a ser resolvido com a vitória do amor. Tensão entre o bem e o mal, na qual o mal é personificado em uma personagem, o antagonista que se opõe ao herói, criando-lhe problemas ou impedindo o ato heróico.
personagem sem profundidade psicológica, personagem plana, sem conflitos internos, geralmente idealizados e com ações previsíveis, e vitória do bem sobre o mal, ou do amor sobre as intrigas com um final feliz. Então, gente, essas características dos romances românticos, elas são as mesmas que a gente vê nas novelas, né, nos livros, nos filmes românticos, né, esse sentimentalismo, essa tensão entre o bem e o mal, essas personagens sem profundidade psicológica e a vitória sempre do bem, né? O romantismo no Brasil, ele ocorre dentro de um panorama histórico e social bastante agitado. Em 1808, a corte portuguesa se muda para o Brasil devido aos ataques das tropas de Napoleão a Portugal. Esse fato trouxe mudanças significativas na estrutura social do país. Como o desenvolvimento da imprensa, o principal impulsionador das atividades literárias do país. E nesse período ocorreu a independência do Brasil, né, gente, que foi no dia 7 de setembro de 1822, e o crescimento econômico, impulsionado pela economia do café, o que proporcionou a instalação de indústrias, estradas de ferro, bancos e etc. Então, por conta, né, desse crescimento, por conta do café, né, todas essas coisas vieram a crescer também, né, a questão das indústrias, das estradas, bancos. Os aglomerados urbanos se tornaram verdadeiros centros consumidores de cultura, nos quais se assistia aos espetáculos das mais diversas linguagens artísticas. Em fins do século XIX, instituições de ensino superior se proliferaram pelo Brasil, o que proporcionou o aumento do debate acerca das atividades artísticas em nosso território. Esse momento marca também a busca de uma identidade nacional e de certa lusofobia, principalmente depois do governo autoritário de Dom Pedro I. A classe burguesa, formada principalmente por comerciantes industriais, começava a ganhar representatividade na hierarquia social, tornando seu estilo de vida mais comum nas grandes cidades. Então, no Brasil, para fins de estudo, o romantismo costuma ser dividido em 3 fases ou gerações. Então, a primeira geração é a fase nacionalista ou indianista, que é caracterizada por se deter em temas relativos a fatos históricos e à vida do índio, né, gente? A segunda geração, né, do romantismo no Brasil, ela é conhecida como mal do século. Byroniana ou ultrarromântica, os autores dessa segunda geração se caracterizavam pelos temas amorosos cantados de forma exagerada com excesso de sentimentalismo, né? E a terceira geração, também chamada de geração condoreira ou hugoana, devido à influência do escritor francês Victor Hugo, essa geração se caracteriza principalmente por abordar temáticas políticos-sociais, principalmente a temática da escravidão, é permeada pelos ideais de igualdade, justiça e liberdade. Então, essas 3 fases ou gerações que eu li para vocês, né? Isso é no Brasil, né, gente? São 3 gerações, a primeira geração, a segunda e a terceira, né? Mas também teve a prosa romântica, né? A prosa romântica, ela foi dividida em urbana, que ela era ambientada no Rio de Janeiro, onde se instalara a corte, em indianista, que é ambientada nas matas brasileiras, que identifica a figura do índio como herói nacional, regionalista, ambientada em cidades rurais, no interior do país, e histórica, aborda temas da formação histórica do Brasil nos tempos da colonização. Então a gente vê que essas obras, né, gente, todas elas estavam inseridas em um contexto, em um momento em que a própria sociedade estava vivendo, certo? E essa obra que nós terminamos de ler, 5 minutos, é uma obra bem interessante, né? Ela é um romantismo, né, gente? Baseada no romantismo, certo? Se destacou a questão do romantismo no Brasil, porque esse autor, José de Alencar, não foi o único que se destacou como romantismo no Brasil, não, certo? A gente teve vários outros autores que também se destacaram nessa forma de escrever. Por exemplo, a gente pode citar para essa primeira geração, né, que foi a fase nacionalista ou indianista, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Araújo Porto, Teixeira e Souza. Já na segunda geração, que era conhecido como mal do século,
são o Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. E na terceira geração, os principais autores são Castro Alves e Souza Andrade, certo? Então, pessoal, a gente, já conheceu a obra de José de Alencar, já conhecemos parte da sua biografia, da sua história, algumas de suas obras, certo? E hoje nós vimos um pouco sobre o panorama, sócio-histórico do romantismo no Brasil, como foi que esse processo aconteceu no Brasil, certo? Então é o seguinte, eu vou passar para vocês hoje uma ficha de leitura, tá bom? Em que vocês irão copiar no caderno, gente, tá? Bem bonitinho, bem organizadinho, e responder, tá bom? Para que a gente possa, quando retornar, já estar com tudo isso pronto. Beijo, se cuidem, tchau, fiquem com Deus. Espero que todos vocês tenham um final de semana abençoado.